Muitas mulheres dizem assim: não sei o que eu faço, meu marido anda me traindo, não é? Não sei, estou desesperada, angustiada, o que fazer, não sei se eu chuto tudo para cima, não é? O que a igreja diz para você, minha irmã, numa situação dessa? A igreja diz duas coisas para você. A primeira coisa é o seguinte: você precisa tomar uma decisão. Você não pode ficar no meio do caminho. Uma comparação é essa: já viu alguém andando, por exemplo, com um pé na calçada e um pé na sarjeta? E andando desse jeito? Não tem condição. Daqui a pouco a pessoa está toda desconjuntada. Está com dor na coluna, está com dor nas pernas. Ou anda só na rua, na parte de baixo da calçada, ou anda na parte de cima da calçada. Né? Os mineiros chamam a calçada de passeio. Né? Então eu sei que tem muita gente que ouve a gente. Estou falando do passeio do mineiro. Para nós paulistas é calçada, onde a gente anda na rua. Não é? Então você tem que tomar uma decisão. Qual é a decisão que você tem que tomar diante de um marido, por exemplo, que não reza, que bebe, que trai, que não é? O que você tem que fazer? Das duas, uma. Se esse marido te trai mesmo, você confirmou isso, é um adultério realmente confirmado, constatado, repetido, então a igreja diz que você tem o direito de deixar esse homem. Tem. O Código de Direito Canônico diz que você pode abandonar, você pode deixá-lo. Isso não quer dizer que o casamento de vocês acabou, não. Porque a separação física não extingue o vínculo matrimonial. Não extingue. Um casamento que foi válido, ele só acaba com a morte de um dos dois. Então não é porque o casal separou que acabou o vínculo matrimonial, não. Às vezes o vínculo matrimonial não aconteceu. Não é? Quer dizer, às vezes o vínculo matrimonial foi nulo, quer dizer, a igreja, os tribunais eclesiásticos hoje do matrimônio declaram que muitos casamentos são nulos. Aí não houve o vínculo matrimonial, o casamento foi nulo desde a celebração, porque faltou o consentimento, ou faltou, não é, a sinceridade, ou um mentiu para o outro, um casou enganado, o outro casou por medo, outro casou por chantagem, outro casou só porque estava grávida. Enfim, tem uma porção de motivos que podem levar a igreja a constatar o seguinte: vocês não estão casados. Vocês nunca receberam o sacramento do matrimônio de verdade, embora vocês estejam vivendo aí, quem sabe, até 10 anos juntos, já tem até filho, mas de repente a igreja pode constatar que o teu casamento foi nulo. Veja, a igreja nunca declara que a igreja nunca anula um casamento. Se o casamento foi válido, a igreja não pode anular, nenhum poder da terra pode anular. O que a igreja faz é dizer: seu casamento não existiu. Não é que ela está anulando, ela está dizendo: teu casamento sempre foi nulo, quer dizer, você nunca foi casado. Você é solteiro, meu amigo. Embora você viva com esse homem, com essa mulher há 10 anos, tenha até filho, mas o casamento de vocês, como faltaram as condições necessárias, foi nulo. Você já percebeu que o padre faz 3 perguntas chaves para o casal de noivos, não é? Vocês estão aqui e querem se casar. É de livre e espontânea vontade que vocês estão aqui? Eu lhes pergunto diante do Cristo e da igreja. É de livre e espontânea vontade, quer dizer, vocês não estão obrigados, não estão com medo, não estão chantageados, não tem mentira no meio, não tem chantagem, não tem nada disso, não tem pressão, não é? Você não está querendo casar só para ficar livre do seu pai e da sua mãe, para fugir de casa. É livre e espontaneamente. Você quer casar porque você quer casar, porque você tem vocação para o casamento, não é? Então, se faltar esse sim do consentimento pleno, o casamento pode ser nulo. Se houve medo, se houve chantagem, se houve qualquer outra coisa desse tipo, né? Se você casou 100%, sem estar 100% com vontade de casar, pode ser que haja indícios de nulidade no seu casamento. Então, esse é um problema. Agora, se você casou com 100% de vontade, ele também, então houve o consentimento pleno. A segunda pergunta que o sacerdote faz é aquela assim, não é? Você promete um ao outro fidelidade por toda a vida? Promete fidelidade? Ou será que no dia do casamento você já está pensando assim: eu não, se aparecer outra mais nova, azar dela. Se aparecer outro mais rico, azar dele. Entendeu? Aí faltou a fidelidade.
Por isso que a igreja faz o casal jurar: eu te recebo como minha mulher, como meu marido, e eu te prometo, quer dizer, eu juro diante de Deus e da igreja e do ministro de Deus, eu te prometo ser-lhe fiel na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. É um juramento que devia estremecer o céu. Entende? Juramento de fidelidade. Então, se um se casar já pensando em adulterar, esse casamento pode ter sido nulo, porque o casamento é calcado na fidelidade. Terceiro, não é? Os filhos. O sacerdote pergunta ao casal: vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar e educar na fé do Cristo e da igreja? Se o casal disser sim, estamos dispostos sim. Mas se o casal disser não, sim, mas na verdade está pensando assim: não, filho nós não vamos ter, filho não queremos ter, porque filho gasta, filho dá trabalho, filho não. Opa, esse casamento pode ser nulo. Um casal que não quer ter filho, esse casamento pode ser nulo. Então você entendeu? Tudo isso é muito importante. Então, há casos de nulidade. Mas se o casamento foi válido, o seu casamento foi válido, não é? E hoje você viu essa dificuldade de adultério, será que o adultério é motivo de nulidade de casamento? Não é. Por quê? Porque o adultério é algo que aconteceu depois do casamento. Então, não é motivo para declaração de nulidade, porque a declaração de nulidade tem que ser por um motivo de alguma coisa que aconteceu antes da celebração do casamento. É claro que um adultério depois de casado pode ser indício de que antes de casar, esse homem ou essa mulher já pensava em adulterar, já tinha o propósito de adulterar. Bem, se antes de casar ele ou ela já tinha o propósito, a intenção de adulterar depois de casado, aí sim esse casamento pode ter sido nulo. Você entendeu? Mas se ambos se casaram com o propósito de não haver adultério, pelo menos na vontade dos dois, não é? E depois houve, não é motivo para nulidade, porque antes não havia o precedente, entendeu? Bom, então o que a igreja aceita para a mulher? Ela pode abandonar o marido se ele é adúltero consumado, tá certo? Isso não extingue o matrimônio. Isso quer dizer o quê? Nenhum dos dois pode casar com outra pessoa. Não pode haver aí a segunda união. Agora, a igreja prefere o quê? Prefere o perdão. Prefere que você tome outra atitude. Qual é a atitude? Então, uma atitude é essa: larga dele. Entende? Você tem direito. Aí você vai viver de novo com uma mulher sozinha, ou sem outro relacionamento com ninguém. Você pode continuar a sua vida de igreja, confessando, comungando, etc. Mas a igreja prefere que você lute para salvar esse homem. Mesmo sabendo que ele é um adúltero, a igreja prefere que você o perdoe, que você carregue essa cruz, mas carregue essa cruz com galhardia. Não é arrastar essa cruz. Não, é você saber que você está casado com um homem pecador que te trai, mas que você, por amor a Deus, por amor a Ele, vai carregar essa cruz com galhardia. Quer dizer, você vai rezar muito, vai oferecer a Deus todas as suas lágrimas, todas as suas dores, todo esse adultério, para que Deus o converta. Entende? Isso é muito bonito. Isso aí, eu diria, é um ato heróico. Mas a igreja coloca também como alternativa a isso. Você entendeu? Então, de um lado, a mulher traída, né, no adultério consumado, tem o direito de separar-se fisicamente do marido. Não extingue o vínculo matrimonial. Quer dizer, não pode casar com outra pessoa. Mas a igreja acha um ato de heroísmo e de santidade, de grandeza de alma, tentar ganhar esse homem para Deus, mesmo sofrendo todas as dores que o teu coração sofre diante desse adultério.